cientistas anunciaram a descoberta de uma nova espécie escondida nas profundezas do Oceano Antártico. Eles afirmam que participam de expedições de pesquisa desde 2008. Nas regiões mais sombrias do mar, onde a luz do sol jamais chegou, existem criaturas que a humanidade talvez nunca devesse ver. Com o tempo começaram a surgir vídeos mostrando criaturas gigantes capturadas por pescadores, corpos lisos como aço, dentes afiados como lâminas. De um antigo tubarão gigante, dado como extinto, até uma suposta sereia abrindo os olhos em um barco na Groenlândia, cada cena parecia real demais. O vídeo mais chocante mostra pescadores na costa do Mar de Barents, ao norte da Noruega, encontrando uma criatura enorme ao lado do barco. Seu corpo ultrapassava 10 metros de comprimento, com uma pele grossa e áspera como uma antiga armadura. Quando a água escorreu, sua cabeça surgiu, plana, pesada, parecida com uma mistura de crocodilo, serpente marinha e réptil pré-histórico. Ninguém teve coragem de se aproximar. O ar se encheu de um cheiro forte de mar misturado com decomposição. Alguns acreditaram ser apenas um corpo em decomposição, talvez de uma baleia ou de um tubarão da Groenlândia. Mas por causa do tamanho e da pele escamosa, pesquisadores sugeriram que podia se tratar de uma espécie antiga, ainda não catalogada, talvez até descendente do lendário Leviatã. O estranho é que, depois que o vídeo viralizou, ninguém soube dizer para onde a criatura foi. Teria sido levada secretamente para um centro de pesquisa? Ou devolvida ao mar sem explicações? As coisas ficaram ainda mais intensas quando um vídeo viral alegou que o Megalodon, o predador mais temido dos oceanos, teria retornado. Nas imagens, uma criatura gigantesca atinge um pier com tanta força que a água inteira treme. Enormes nadadeiras surgem e desaparecem entre as ondas, deixando todos em choque. O responsável pelo vídeo disse que nunca houve registros de tubarões naquela área, aumentando ainda mais a suspeita. Mas quanto mais as pessoas assistiam, mais detalhes estranhos apareciam. A água parecia rasa demais e o local exato nunca foi revelado. Seria a volta de um monstro pré-histórico ou apenas uma farsa? Outro caso ocorreu novamente no Mar de Barents, quando pescadores noruegueses puxaram uma criatura de quase 10 metros presa na rede. Sua pele negra brilhava como óleo, o corpo liso e forte como metal. A cabeça era pesada, com olhos fundos e vazios. Ao abrir a boca, fileiras de dentes brancos reluziram no nevoeiro. Um dos homens sussurrou: "Ainda está respirando." Naquele instante, todos entenderam que estavam diante de algo que não parecia pertencer ao nosso mundo. Muitos acreditaram que era um descendente do Leviatã, a criatura descrita nas escrituras como aquela que devora os abismos. Horas depois que o vídeo se espalhou, o ser misterioso desapareceu, como se o próprio oceano tivesse vindo buscá-lo. Em outro registro, pescadores da Groenlândia levantaram uma rede acreditando ter capturado apenas um peixe grande, até que ele abriu os olhos. A criatura tinha pele pálida azulada, cabelos negros emaranhados e uma parte inferior coberta por escamas azuis cintilantes, como uma cauda de peixe. Quando a rede subiu ao convés, ela se mexeu, abriu a boca e soltou um som gutural, parecido com alguém lutando para respirar. Um pescador caiu para trás de medo, outro tentou segurar as cordas antes que se rompessem. Ninguém sabia o que pensar. Um monstro das profundezas? Ou a prova de que histórias antigas sobre sereias tinham algum fundo de verdade? O vídeo termina com a criatura sendo devolvida ao mar em meio ao caos, deixando apenas uma pergunta gelada no ar. Se não era uma sereia, então o que era? Logo depois, outro vídeo da Flórida reacendeu o medo de criaturas desconhecidas escondidas sob a superfície. O pescador Raymond Cole estava no rio CM quando percebeu uma enorme sombra escura se movendo sob a superfície. Ele rapidamente pegou o celular para gravar e, nesse exato momento, a cauda da criatura surgiu. Mas o que realmente o deixou congelado foi que não era uma cauda comum. A ponta se dividia em 3 extremidades afiadas, como um tridente se movendo de forma fluida pela correnteza. Raymond acreditou ter registrado uma prova real do lendário monstro da cauda de tridente. Quando mostrou o vídeo a outros pescadores, muitos disseram que era apenas um peixe grande cuja cauda tinha sido danificada pela hélice de um barco.
Mas seria possível uma lesão criar algo tão perfeito? A pergunta gerou debates intermináveis na internet. Seria uma criatura real ou apenas uma ilusão debaixo d'água? E se você acha que acaba aí, espere até o próximo caso. Robert Harris, um caiaqueiro amador da Louisiana, acidentalmente gravou algo que descreveu como diferente de qualquer criatura da Terra. No vídeo, uma figura gigantesca e pálida flutua imóvel logo abaixo da superfície calma da água. No lugar dos olhos, havia dobras inchadas de pele. O mais estranho, ela não reagia, mesmo enquanto o barco de Robert se aproximava. Ele publicou o vídeo no YouTube, mas poucas horas depois, toda a gravação foi misteriosamente apagada. Mesmo assim, se espalhou pela internet. Muitos acreditavam que ele havia registrado um Ningen, uma criatura metade humana, metade peixe, presente em lendas da Antártida. Alguns diziam que era um organismo secreto monitorado pelo exército. Outros que era consequência de um oceano em transformação. Mas, se fosse só uma ilusão, por que o vídeo sumiu tão rápido? No Japão, na Baía de Suruga, biólogos marinhos gravaram imagens que chocaram o mundo. Eles deixaram cair uma gaiola de aço escada a mais de 1 quilômetro de profundidade para estudar pequenos tubarões. Mas em vez disso, uma imensa sombra escura apareceu e engoliu o quadro inteiro da câmera. A gaiola, com mais de 9 metros de largura, pareceu minúscula quando a criatura gigantesca passou por perto. Seu tamanho era tão descomunal que superava até o tubarão-baleia, o maior peixe conhecido da Terra. A filmagem terminou em silêncio, com apenas o eco metálico da gaiola vibrando nas profundezas. Os especialistas tinham apenas uma teoria. Poderia ser um megalodon vivo, um predador pré-histórico considerado extinto há 3 milhões de anos. Mas, se isso fosse verdade, como algo tão enorme poderia sobreviver tanto tempo sem ser visto? Em seguida, um radar detectou um sinal misterioso no Oceano Atlântico. Uma sombra colossal movendo-se lentamente pelo fundo do mar. Inicialmente, acharam que era apenas um tubarão muito grande, até que uma nadadeira dorsal rompeu a superfície, erguendo-se como uma vela. Quando o navio de pesquisa se aproximou, a criatura gigantesca não fugiu. Ela simplesmente passou ao lado, silenciosa, quase como se soubesse que estava sendo observada. Ninguém pôde afirmar se era um megalodon sobrevivente ou uma espécie ainda desconhecida. Mas uma coisa era certa: algo ainda se move nas profundezas. E então, das águas geladas do Mar Negro, surgiu mais uma descoberta que agitou a internet. A mergulhadora russa Irina Vulva registrou imagens que muitos acreditam ser a prova da existência de um réptil marinho antigo, o plesiosauro. No vídeo, ela nada ao lado de uma criatura enorme com pescoço longo e grandes nadadeiras que se movem lentamente pela água turva. Se você curtiu essa história e quer mais traduções como essa, deixa o like, comenta e segue para não perder os próximos mistérios.